Sim, podemos iniciar. Tem um delayzinho no YouTube. Vamos lá, então? Vamos. Então, vamos lá. 19:10. 10, né? Tá bom. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nessa semana, a palestra é especial, pois a homenagem é para o Dia do Profissional da Contabilidade, que é comemorado no próximo domingo, dia 25 de abril. Informo que vocês poderão encaminhar suas perguntas ou comentários pelo chat. Ao final do encontro, a palestrante responderá na medida do possível. Para dar boas-vindas, convido neste momento o presidente da FEContábil, o contador Fernando Spiller, para fazer a sua saudação. Boa noite a todos, colegas profissionais da contabilidade. É uma alegria poder estar na companhia das senhoras e senhores. E para dar continuidade a mais uma palestra em homenagem a esta palestra em homenagem ao Dia do Contabilista. E hoje com a palestrante Elaine Coelho, com a palestra O Contador Além dos Números. O contador não é só números. Então, hoje temos essa palestra com um novo foco, não só legislação e nem números. Desejo a todos uma ótima palestra e um perfeito aproveitamento. Obrigado a todos. Volto com a Desailly. Boa noite, presidente. Ao cumprimentá-lo, quero externar a minha saudação, como todos os participantes desse encontro, e dizer que é uma satisfação imensa em contribuir com a nossa entidade, auxiliando nessa live como mediadora. Para darmos início aos trabalhos, hoje teremos a palestra O Contador Além dos Números, o que mudou a partir de 2020, conduzida pela nossa querida Eliane Coelho da Silva von Hendorf. A Elaine é administradora de empresas, especialista em coaching e aprendizagem organizacional. É mestre em engenharia, fundou a Talent Gestão e Treinamento em 2006. Desde então, atua como condutora de processos de estratégia empresarial, mentora e coach, treinadora e facilitadora de jogos criativos e empresariais. É cofundadora da metodologia Cérebro Educado. Elaine, a palavra é sua. Obrigada. É uma honra e uma satisfação, né, estar aqui num dia em que se comemora algo tão importante, né? O dia do contador, que é o profissional representado pela FEContábil, né? Pela federação. Então, é uma honra para mim ter recebido esse convite e poder estar aqui com vocês, né? Então, eu preparei um material aqui com muito carinho e a intenção é de nós fazermos realmente uma troca, não é? De darmos uma avaliada no que está acontecendo, as nossas vidas todas aí impactadas por esse novo momento que estamos vivendo, né? Infelizmente, muitas perdas, não é? De pessoas e também de empresas impactando de uma maneira ou de outra a todos nós, né? Nós tivemos que reaprender aí muita coisa, aprender coisas novas
coisas básicas como lavar as mãos, não é? E confesso para vocês que era algo que quando começou, não é? Nós tínhamos que nos perceber, e eu me percebi dessa maneira. Eu entrava em casa, por exemplo, chegando com as compras do mercado, já ia guardando no lugar, eu não tinha esse cuidado, e acredito que muita gente também não. E aí nós tivemos que reaprender coisas básicas aí, não é? Mas eu preparei um material aqui, eu vou compartilhar com vocês, depois, Gisália, eu vou te mandar, e aí tu pode compartilhar com todos, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Nós estamos também ao vivo no YouTube, e no YouTube geralmente fica a gravação, então quem quiser rever a palestra ou rever algum material também vai estar lá no YouTube. Gisália, nós treinamos antes, né? É no share screen. Não, nós treinamos antes e tu vê que ele fechou meu arquivo aqui, de alguma maneira. Sim, sempre acontece. Treinando antes, olha, acontece. Mas eu vou abrir o meu arquivo aqui rapidinho e para a gente conversar, não é? Sim. Sobre esse tema eu vou trazer mais algumas coisas assim para a gente poder entender o que está acontecendo. Todo mundo está vendo aí direitinho? Não. Não, Gisália? Deixa eu ver, então. Não compartilhou. Não, eu saí de lá. Meu Jesus, espera aí. Deixa eu te abrir aqui de novo. Aqui, agora vai dar certo. Agora sim? Sim. Agora sim. Vamos ver. Agora deu, né? Uhum. Então, está bem. Então, vamos relembrar um pouquinho como é que nós vivíamos até março de 2020. Me peguei fazendo essa pergunta, não é? Como que nós vivíamos? Vivíamos sem máscara, né? Primeira coisa. Íamos a qualquer lugar, com qualquer pessoa, tínhamos os nossos compromissos, todos presenciais, consultas médicas, inclusive, presenciais, hoje se faz online, não é? E nós vivíamos ali em comunidade, numa boa, indo e vindo, dias atribulados, vai para lá, vem para cá, viaja, pega avião, volta, não é? Arruma mala, vai de férias, né? E hoje, como é que está isso? Como é que estão os nossos dias, não é? Um ano depois, né? Março de 2021, estamos em abril de 2021, e como estamos vivendo aqui, não é? Já não vamos mais aonde queremos. Alguns locais não existem mais, fecharam, deixaram de existir. Empresas antigas, muito antigas, fecharam as suas portas, talvez não retornarão. Nós não podemos mais ir e vir como a gente gostaria. Ao sairmos da nossa porta para fora, máscara, álcool gel virou nosso parceiro, amigo, né? Nosso amigo de todas as horas, de todos os minutos, para todas as situações e em todos os locais. E nós vivíamos bem, não é? Estávamos num momento de crescimento aí da nossa economia, um governo que tinha tido um ano, né, de trabalho aí, e nós vínhamos num ritmo que todos pensávamos que seríamos recordistas aí de números, de negócios, né, nos nossos negócios aí, e nós tivemos um impacto nunca antes visto nesse país, não é mesmo? E aí vem a pandemia e nos obriga, né? 19 de março foi o dia em que eu fui para o meu esconderijo do vírus. E lá fiquei por um mês.
né? Fazendo as coisas online, tentando entender o que ia acontecer, enfim, eu acho que todo mundo viveu mais ou menos isso, não é? Só para a gente resgatar um pouquinho como era a nossa vida até lá. E aí vem a pandemia e vem nos ensinar muita coisa e nos trazer muita coisa, que hoje é a nossa realidade. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Especialistas dizem que muitas coisas vieram para ficar, e o home office é uma das coisas que eles dizem que veio para ficar. Já tínhamos algumas empresas experienciando esse modelo, mas ele não era uma realidade como hoje a gente encontra, não é? Afora a indústria, que teve que se readequar também, e os postos de trabalho, eles estão localizados, a grande maioria, né, no chão de fábrica, ainda lá, no chão de fábrica, por questão lógica, não é? Mas aquelas atividades em que eu independo do lugar onde eu estou para poder realizar a minha tarefa, ela mudou de local, e ela mudou, e se acredita que muitos não retornarão para o que era antes da nossa pandemia, e sim que o home office vai ser uma realidade, né? Tanto que muitas pessoas mudaram, né? Eu tenho um grupo de imobiliárias que eu atendia e que eu tenho contato ainda com eles, e a procura das pessoas por imóvel onde eles pudessem ter um home office adequado e pudessem ter um cantinho onde eles pudessem ter contato com a rua, foi uma loucura, assim, no início da pandemia, ali, quando eles se viram em casa, e as pessoas viram que a sua casa não era mais apenas um local, né, de dormitório, e sim que ele passaria ali, né, inverteria, né, ele não passaria mais tempo no trabalho fora de casa, sim, ele passaria o mesmo tempo no trabalho, mas agora em casa. Então, o home office se tornou aí uma realidade, e que a grande maioria dos especialistas diz que veio para ficar, né? Mais adiante eu vou retomar um pouquinho isso. Algo mais que veio para ficar, as reuniões online. Se descobriu que não precisa estar à frente. Onde nós estaríamos hoje com essa palestra, né? Estaríamos provavelmente em um auditório, pessoalmente falando, e vocês junto comigo lá interagindo. E hoje mudou para cá, né? Um ambiente virtual, onde a gente tanto trabalha dessa maneira que nós estamos trabalhando aqui, com uma palestra, comemorando alguma coisa, ou, enfim, fazendo esse contato, não deixando de fazer esse contato, mas agora de maneira online. Então, a gente faz reunião com o cliente, os meus atendimentos, a grande maioria hoje é online. Eu já tenho coisas presenciais, mas de março a outubro do ano passado eu fiz basicamente online, não é? Não se viaja mais, se pega um avião daqui, se vai para São Paulo para atender um cliente lá, não. Você entra remoto e você faz esse atendimento online. Auditorias da qualidade de ISO 9000 estão sendo feitas pelas empresas autorizadas, mas de maneira online. Ou seja, os representantes comerciais faziam as suas conferências online, presenciais, hoje farão online. E as empresas viram que a economia que é feita dessa maneira também é muito grande, né? E que pode ser tão bom quanto fosse presencial, não é? Então, é algo que veio para ficar, mas também se entende que o presencial vai retornar, mas não naquela quantidade que existia antes, não é? E sim, agora fazendo de uma forma menos ousada do que era, né? De gastos e tal. Então, os orçamentos para essas reuniões presenciais, eles tendem
a transferir muito para o online, não é? As tecnologias digitais, né, os TEDx, nós estamos aqui utilizando uma tecnologia digital para podermos estar conectados, não é? Essa plataforma do Zoom, ela já existia, mas ela não era tão utilizada como pós-pandemia, não é? Nós conhecíamos aí o do Szinho lá, meu Deus, me deu um branco agora. Diz ali que teu microfone está... O Stream? Não, enfim, nós tínhamos outras plataformas, mas hoje a quantidade de plataformas que nós temos para nos comunicar, ela é incrível. O próprio Google criou também uma plataforma, e não só plataformas, sistemas para poderem conectar essas pessoas com os sistemas das empresas, não é? Onde realmente tudo possa ser feito de maneira online. Hoje nós estamos aqui pelo Zoom e também estamos pela plataforma lá do YouTube, que também cresceu muito. As pessoas também foram para o YouTube para divulgar o seu conteúdo, divulgar o seu trabalho nessa plataforma, não é? A rede social que todo mundo usava para se falar. Aqui é o Skype, Elaine. O Skype, exatamente, o Skype, que é um dos mais antigos, que tem até ligação telefônica que a gente podia fazer gratuitamente, não é? E aí, claro, hoje as redes sociais, né, o Instagram, o LinkedIn, são redes, não é? Que nós podemos, o próprio Facebook, estar ali online falando com as pessoas. Então, essas tecnologias cresceram e nós precisamos, tivemos que nos aproximar disso, aprender a usar e trabalhar dessa maneira, e falar por ali, porque o presencial já não era mais possível na grande maioria das vezes, não é? Então, essas tecnologias digitais, elas vieram para poder nos conectar, para poder fazer com que nós continuássemos com o nosso trabalho e o contador com o seu trabalho, que foi muito demandado. Eu acho que foi a categoria, fora médico e enfermeiro, foi uma das categorias que mais foi demandado. Por quê? Porque surgiram, nossa legislação mudou muito e os contadores tiveram que absorver isso rapidamente para poder, então, atender ali o seu cliente da maneira adequada, não é? Então, vocês trabalharam muito pós-pandemia aí, não é? E essas tecnologias vieram para ficar. E aí, também dizem os especialistas que aquele camarada, aquele profissional que não investir pelo menos 10% do seu faturamento em novas tecnologias, vai ficar a cada dia um pouquinho mais para trás, porque nós entramos num mundo que ele não vai retornar. Esse mundo digital, ele veio para ficar nas nossas vidas. Trabalha, nega? No nosso trabalho, tem algum microfone aberto. Não, já fechei. Fechou? Então, as tecnologias vieram para ficar. Então, algo que a gente precisa cuidar aí, porque nós precisamos investir no nosso orçamento, precisa entrar esse investimento em tecnologia, se ainda não estamos fazendo, não é? Uma necessidade de rede de dados confiável, né? Junto aí com essa cobrança do cuidado, né, com a legislação aí da proteção de dados dos clientes, né, e as informações confidenciais. Mesmo na pandemia, convivi com alguns clientes aí tendo problemas em roubo de informações. Nós temos aí os hackers, né, que invadem as nossas redes, roubam não só os nossos dados, mas os dados dos nossos clientes que estão conosco. Então, esse cuidado aí e termos rede de dados confiável, ela veio para ficar.
Por quê? Porque nós nos transferimos boa parte do nosso trabalho para o mundo digital e não só para o mundo presencial, não é? Estamos cada vez mais conectados e ficaremos ainda mais conectados, não é? Porque hoje eu estou falando aqui de São Leopoldo com vocês, mas alguém pode estar lá do outro lado do mundo me ouvindo e nos seguindo nas redes sociais e nos ouvindo perfeitamente como se estivesse aqui do nosso lado. E desta maneira, essa rede que nos une, ela também abre canais não tão positivos assim. Então, precisamos tomar cuidado com isso, não é? Com aquilo que a gente contrata. Eu sempre digo, né? Tem o ditado que diz que o barato sai caro, né? E aí nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos contratando para nos acompanhar no nosso dia a dia, né? Outra coisa que veio para ficar, o crescimento do e-commerce, né? Que foi acelerado agora na pandemia e que ele, dizem os especialistas, não retorna mais aos patamares anteriores, ou seja, então muita gente que tinha o seu comércio ali vai ter que olhar também esse comércio online para poder ajudar no seu faturamento, né? Então, o crescimento aí acelerado do e-commerce, ele não volta mais atrás, não é? Então, nós que vendíamos apenas local, precisamos aprender a também vender online e, por que não, tirar proveito disso, né? Essa é uma facilidade aí, por exemplo, um contador, eu tenho um cliente que ele é numa cidade, o contador dele é lá no outro lado do estado, não tem nada a ver, né? Não só um cliente, eu tenho mais de um cliente que é isso, né? Ele contratou cliente fora da cidade dele. Então, é uma oportunidade também para o contador poder atender, né? E acredito que vocês já estejam fazendo isso, né? Não só os serviços, então, mas também o comércio, né? Então, veio para ficar nas nossas vidas, não é? Outra coisa que veio para ficar, essa aqui é uma reportagem nova, agora de 15 de fevereiro, né? E é uma foto aqui de um local que está sendo entregue, né? Uma reportagem ali do jornal O Estadão. E ele fala ali que algumas empresas devolveram até 100% das suas áreas físicas, né? E que nunca se teve tanto imóvel disponível, né? E essa é uma reportagem que analisa o estado de São Paulo, né? E que isso deve se acentuar neste ano, né? Que o ano passado esteve aí com uma devolução de 50% dos espaços. Então, ou seja, tudo aquilo que nós falamos do home office, né? As empresas, elas têm uma diminuição dos seus custos, não é? Colocando o seu colaborador em casa. E com a qualidade, ele também aprendeu, esse empregador, que ele pode sim controlar, entre aspas, não é? O seu colaborador, a atividade, o seu resultado, através de sistemas e não mais tendo que vê-lo todos os dias, não é? Então, isso é um impacto também. Teremos aí disponibilidade de salas comerciais aí, que já é uma realidade para nós, não é? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é a inteligência artificial, né? Cada vez mais substituindo trabalhos repetitivos. E aqui eu pendurei uma reportagem que é velha, de outubro de 2019, que, se eu não me engano, a Gisele pode confirmar, vocês tiveram, eu acho que foi no dia, lá na Semana da Contabilidade, vocês tiveram também um evento que falou sobre isso, né? Do futuro da contabilidade, né, Gisele? Sim, sim. E aí vem aí os sistemas, isso. E aí vem o sistema substituindo tudo aquilo que é repetitivo na atividade de vocês, podendo, então, substituir mão de obra ou deixando, né, o colaborador, o profissional da contabilidade para aquelas atividades
que um robô não pode fazer, não é? Ou que um sistema não pode fazer. E isso cada vez mais. Dizem os especialistas que nós veremos, então, estamos vendo já, mas veremos a partir desse ano ainda mais uma enxurrada aí de demissões, não é? De atividades, de funções, né? Onde o trabalho repetitivo vai poder, então, um robô, um sistema vai poder fazer o trabalho dessa pessoa, não é? Então, se você, profissional contábil, ainda não se atualizou, o momento já passou e é a hora, não é? Ainda dá tempo. E aí eu pergunto aqui, né? E o profissional contador, né? Quais são essas competências, habilidades, atitudes que ele tem que ter, que ele precisa ter, além do seu dia a dia com os números, né? Para ter sucesso nesta nova realidade, com estas mudanças que estamos vendo e que não tivemos escolha. A gente não pôde escolher, eu quero voltar para o meu mundo lá anterior a março de 2020. Nós não temos escolha. É este mundo que nós vamos viver a partir de então. Estamos vivendo, queiramos ou não. E como que a atividade do contador, ela precisa ser olhada, né? Então, trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir. Então, o que é necessário, né? Então, contadores que tenham iniciativa pessoal. Eu trabalho nesse mundo da consultoria empresarial então, eu estou fechando 15 anos de empresa esse ano, né? Eu abri a Talent em 2006. Em abril de 2006, meu registro saiu lá, como vocês sabem bem que demora para sair, saiu em junho, né? 60 dias depois. E então, estou completando meus 15 anos. E nessa minha estrada de 15 anos, eu vi e ainda vejo muito profissional que só interage lá com o seu cliente se é demandado, ou seja, se o cliente o procura. Se não, fica naquela troca de documentação, não é? E nesses tempos de pandemia, de lá para cá, muita gente, né? Muitos dos meus clientes tinham muitas dúvidas, né? E eu vou contar para vocês. Não acredito que seja a realidade de vocês. São outros contadores, né? Que eu vi lá, onde o meu cliente tinha que buscar, senão a informação não vinha. Então, assim, e muitos não vieram mesmo. Eu tive alguns clientes, uma boa quantidade de clientes que trocou, inclusive, de contador agora na pandemia, porque o contador não deu suporte, né? Então, a iniciativa pessoal, ela é fundamental. Por isso que as atividades que um sistema, um robozinho pode fazer, eu preciso delegar ela para que eu possa cuidar do meu cliente com a minha iniciativa pessoal, vendo se ele realmente precisa de mim, o que eu poderia ajudá-lo, não é? Então, essa iniciativa nunca foi tão necessária, e eu ainda vejo que muitos ou alguns não têm. Contadores que tenham entusiasmo. Eu presenciei uma cena outro dia, de maneira virtual, assim, eu estava no cliente, mas o contador não, onde o meu cliente chamou o contador e ela disse, olha só, eu estou assustada porque vou ter que mexer no meu custo, me diz aonde que eu preciso mexer. E o contador, ao invés de ajudá-la, de dizer uma palavra positiva, ele disse, pois então, olha aqui, tu viu? O fulano lá faz a mesma coisa que tu, fechou semana passada, não. Então, nós vamos ter que ver realmente o que tu tem que fazer. Eu digo, meu Deus, aí tive que entrar a Elaine, ainda bem que a Elaine estava lá, a Elaine dizia, olha, mas vamos ver então se dá para fazer alguma coisa, vamos ver então, quem sabe tem, acredito que tenha. Então, o contador, ele tem que vir, né, seja lá a palavra positiva que você tem que dar, tá difícil, tá fechando empresa, tá, mas a gente precisa entrar com entusiasmo, porque nem tudo está perdido, e
E o jogo, ele sempre pode ser jogado. Os meus olhos, eu tenho 2 para olhar melhor para as coisas. E eu preciso ouvir o cliente também e chegar com entusiasmo, porque eu não posso ter um contador que coloque a empresa mais no desespero que ela já está. Então, o entusiasmo, eu acordar de manhã, está caindo o mundo ali do lado, mas eu tenho que acordar com entusiasmo, né? Ou então eu nem vou para o jogo. A mesma coisa que eu, se eu chegar na frente do meu cliente, colocando ele mais para baixo do que já está, não dá. Então, o entusiasmo hoje é uma competência e é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, tá bom? Foco na coisa certa. Nunca se fez tão necessário. Esquecer algumas coisas e focar naquilo que não interessa. Ou seja, eu preciso cada vez mais ir para a solução e não para achar os culpados. Não importa se foi o governo, se foi a Covid, se foi o meu colaborador que não se cuidou devidamente e não veio trabalhar hoje e vai ficar 15 dias afastado com Covid. Ou porque não está com Covid, mas tem que cuidar de alguém ou está em quarentena devido ao... Enfim, eu preciso focar naquilo que eu preciso fazer. Foco na coisa certa, olhar para aquilo que precisa ser feito. Eu tenho formação no Mastermind, eu acho que a Cláudia está aqui nos ouvindo, e tem um capítulo lá do treinamento do Mastermind que fala do foco na coisa certa e fala também da solução de problemas. E todo problema, ele tem solução. Se não tem solução, não é problema. Então, focar na coisa certa, naquilo que realmente interessa, é o que o contador precisa ter, conhecendo cada um dos seus clientes. Cada cliente tem o seu ramo de atuação, tem a sua atividade, tem o seu quezinho lá que está pegando nesse momento. Então, ele ter esse olhar para focar naquilo que interessa para cada um dos clientes. Primeiro para ele, claro, né? Mas também para o seu cliente, né? Para deixar o seu cliente antenado lá e ligado naquilo que precisa ligar, né? Contadores que tenham uma personalidade agradável, não é? Não chegar lá, né? Ou ser aquela coisa que... aquele momento que a gente tem que falar com ele porque é obrigada a falar, não tem que ser agradável, né? Tem que ser gentil. O mundo precisa de mais sorrisos. Botei um bonequinho sorrindo aqui para isso, não é? Mesmo que eu esteja num péssimo dia, que tudo que podia acontecer de errado já aconteceu, né? Mas eu preciso ter uma personalidade agradável. Antes de entrarmos aqui, alguns de vocês viram, a Gisele não estava conseguindo conectar o YouTube. Imagina se ela fica desesperada ali e já, não é? Não, ela manteve a calma, não é? Em nenhum momento ela desagradou alguém ou irritou alguém, não é? Mas a gente vê muito isso, não é? Que as pessoas ficam reclamando. Podem notar lugares que vocês têm ido para ver se não tem pessoas reclamando. Mesmo no caixa de supermercado, ele reclama porque está todo mundo ali e ele tem que atender, ou não é? Então, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Eu preciso ser agradável. Ninguém quer estar com pessoas que não falam coisas boas ou que não têm um sorriso para dar, não é? Então, ou trabalhar com alguém que fica ali, né, naquele dia só em cima de coisas que não são tão boas assim, não é? Porque mesmo um dia que muitas coisas ruins me aconteceram, eu sempre vou ter o que agradecer. E se aquilo de errado me aconteceu, por que tinha que acontecer? Por que me aconteceu aquilo, não é? Então, eu preciso aprender com essas coisas, não é? E manter o meu sorriso e ser agradável. Porque senão ninguém vai querer me contratar, ter os meus serviços, não é?
contadores que busquem o autoconhecimento. Então, estávamos falando de personalidade agradável, não é? Isso é olhar para si mesmo. É ter essa ideia sobre si mesmo, não é? Como que eu estou chegando no meu cliente? Como que ele está me percebendo, não é? E aí também buscar conhecer a si mesmo. Isso é fundamental, não só para o contador, mas para qualquer pessoa hoje em dia, e principalmente para o líder, né? Principalmente para aquele que conduz pessoas. Vocês, como contadores, vocês conduzem vários outros negócios, porque é através do trabalho de vocês, do conhecimento de vocês, que as coisas podem dar mais certo, não é? Ou também podem dar errado. Então, é muito importante que vocês se conheçam para poder fazer essa autoanálise, para poder entender como que é que eu sou percebido lá pelo meu cliente. Tem gente que não consegue se enxergar no espelho, né? Então, tem um exercíciozinho básico lá de eu me olhar no espelho e entender o que a pessoa está enxergando, né? Será que eu fui agradável com ela? A maneira como eu conversei com ela, a maneira como eu dei uma informação, a maneira como eu cobrei ela por alguma coisa, ela foi agradável? Não é? Claro que tem vezes que eu tenho sim que bater na mesa, mas na grande maioria das vezes, se eu bater, já chegar batendo na mesa, eu sequer vou ter o contato olho no olho aí, que é tão necessário com as pessoas, né? Mesmo sendo aqui online, não é? Esse contato olho no olho, ele se mantém necessário cada vez mais. E eu só vou entender como que eu estou chegando lá no cliente aqui, do outro lado, né, de uma câmera, quando eu me perceber. Né? Então, o autoconhecimento é uma busca aí necessária para todos nós, não é? E para os contadores também, né? Tem algumas atividades, não é? Que nós nos formamos lá, temos uma formação superior, mas ninguém nos ensina isso muitas vezes, né? Assim como outras atividades que trabalham, na sua grande maioria, sozinhos, né? Por exemplo, um educador físico, né? Acaba abrindo a sua academia, mas ele não teve aula de gestão de negócios. Assim como nós também, né? Eu, como administradora, que sou no bacharelado, né? Ninguém me ensinou isso, né? De autoconhecimento. Eu tive que buscar isso depois, não é? Assim também na contabilidade, é tudo muito técnico. O engenheiro também, enfim, o médico, né? Para conversar com seu paciente. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento sobre mim mesmo cada vez mais, para que eu possa fazer uma interação com o meu cliente da melhor qualidade, não é? Outra coisa necessária, contadores que entendam de gestão e estratégia para apoiar o cliente. Então, é algo também além dos números, não é? A gente viu, eu tenho acompanhado muitos dos meus clientes aí que estão tendo que, por exemplo, se desfazer de parte da empresa ou deixar algum setor do negócio de lado e se dedicar a outro, ou mesmo vender um imóvel, não é? E esse é o momento que eu acredito que o contador, ele pode sim se aproximar do cliente, ele deve se aproximar do cliente para ser aquele apoio, não é? Para que seja valorizado. Então, ele chegar antes no cliente, não depois, né? Ele ofertar isso para o seu cliente, para que ele possa ser... botei ali a foto da bússola, né? Dar esse norte, ajudar esse cliente a chegar no norte, já que está todo mundo meio perdido, assim, não é? Então, é uma função hoje que muitos dos contadores eu vejo aí que eles não têm, eles não buscaram esse conhecimento para poder apoiar nesse momento, né?
E ele cada vez mais vai ser necessário. Por quê? Porque a atividade do contador, que vocês viram lá em 2019, que ela pode ser realizada de maneira automática por um sistema, por um robozinho, ela vai ser feita. Então, eu preciso que o contador se importe com outras coisas que vão além dos números que ele normalmente entrega mensalmente para o seu cliente, não é? Não sei se eu me fiz clara, depois vocês voltem a me perguntar. Outra coisa que vai ser necessário são contadores que entreguem mais do que o combinado. Né? Então, se você não ouvir o seu cliente, outro fará isso. Então, como eu falei para vocês, alguns dos meus clientes, bem importantes clientes, mudaram de contador. Por quê? Porque o seu contador não estava o ouvindo. Ele falava e não tinha eco. Então, esse contador que hoje ele só entrega o basicão lá, aquilo que ele acha que deve entregar, ele vai acabar ficando fora do jogo ali na frente. Então, eu preciso entender que não me custa nada, muitas vezes, eu entregar um pouquinho além daquilo que eu combinei com o meu cliente, e que isso vai fidelizar ele comigo. Por quê? Porque isso vai dar resultado no negócio dele e ele automaticamente vai ficar comigo. Por quê? Porque eu estou entregando para ele algo além do combinado. Né? Napoleon Hill fala isso lá, né? No Quem Pensa Enriquece, em todos os seus livros tem isso. Né? E devemos entregar mais do que o combinado para que a gente possa se manter. Né? E até porque eu preciso sempre entender que eu só ligo a luz do meu escritório todos os dias porque eu tenho um cliente que lá do outro lado precisa de mim e que vai precisar de mim cada vez mais se eu entregar mais que o combinado para ele, ok? E contadores realmente preocupados com o resultado do cliente. Eu já tive um contador, por exemplo, que ele nunca ligou para mim para dizer, Elaine, o que aconteceu com o teu faturamento que baixou do mês anterior para esse? E eu analisando o teu balanço aqui, vi que esse não é um período de baixa para ti. O que aconteceu? Tu mudou alguma coisa? Tem alguma coisa que eu poderia te ajudar? Então, e eu ainda tenho clientes onde isso acontece. Então, é necessário hoje, neste momento em que todos estão meio perdidos, que isso seja feito realmente. Que o contador se preocupe com o resultado do cliente, que ele ajude o seu cliente a analisar os seus dados, mesmo que ele não receba para isso, porque ele pode não receber nem o básico amanhã, se ele não cuidar disso hoje. Porque o meu cliente provavelmente teria uma chance de se salvar, de continuar com o seu negócio e não vai continuar, porque esse apoio ele não buscou e ele tinha onde buscar e eu não entreguei. Então, essa realidade, ela é fatal. E eu ainda vejo isso acontecendo, tá? Me corrijam se eu estou errada, mas eu ainda vejo isso acontecendo. Então, podem me cobrar se isso não acontecer, tá bom? E então, para a gente ir finalizando aí, né, Gisele, que já está dando o tempo, certezas que continuam valendo. Pode ter certeza. Ah, mas Elaine, eu tenho 30 anos de escritório. Meus clientes me adoram, me amam. E eu digo uma coisa para vocês: sucesso passado e sucesso presente não garante futuro nem de pessoas e nem de empresas. Ou seja, se eu não acompanhar
tudo isso que está acontecendo nessa virada, nessa nova realidade que está aí posta, o meu sucesso pode começar a diminuir, não é? Porque nada garante, a não ser que eu me mantenha preocupado e antenado aí, antenado, nem sei se é uma palavra tão antiga, né? Mas ainda tem antena, né, que transmite sinal, acho que cada vez mais, né? Então, eu preciso estar ligado aí, linkado com essas mudanças que acontecem e como que eu, como contador, posso ajudar o meu cliente para que ele tenha melhor resultado, para que ele se mantenha, para que ele não feche, para que ele também se adeque à nova realidade que o negócio dele está passando, seja de tecnologia, seja de pessoas, seja do que for, não é? Como que eu posso levar o meu conhecimento e ajudá-lo, para que eu também me mantenha firme e forte no mercado, né? E também outra certeza que o sucesso depende disso, ó, do relacionamento com o ambiente que consome aquilo que você vende e efetivamente entrega. Porque eu posso vender um bom trabalho, mas não estar entregando um bom trabalho. E aí, como eu disse, ser trocado por outros, não é? Então, eu preciso manter acesa. Quem não é visto não é lembrado, né? E hoje eu não posso visitar o meu cliente, mas eu posso chamar ele para uma reunião online. Tem muita coisa gratuita aí, o próprio WhatsApp, não é? Hoje abriu, eu já posso fazer reuniões com acho que com 8 pessoas aí, ou mais pessoas, não é só 1 a 1, não é? Posso reunir todos os sócios ali num bate-papo de WhatsApp e estar junto do meu cliente sem estar lá na empresa dele, não é? Então, ou eu começo a entregar mais, ou eu não vou ser tão necessário assim. Vão achar alguém que vai entregar mais do que eu entrego, né? E uma dica aqui que eu dou também, que é o que eu faço, né? Sempre que eu atendo um cliente, sempre que eu interajo com ele, sempre que eu busco ele, eu me pergunto, né? Eu entreguei para o meu cliente hoje tudo o que eu podia entregar para que ele tenha melhores resultados amanhã e a gente continue nessa parceria e a gente possa estar junto por muito e muito tempo ainda? Ou eu escondi alguma coisa, ou eu não dei, ou eu não fiz tudo o que eu podia fazer, ou eu dei um miguezinho nele lá para não entregar aquilo que ele não está me pagando, não é? Como é que eu posso entregar melhores resultados para ele? Como que eu posso ajudá-lo nesse momento que está todo mundo meio fora? Eu tive muita gente que me ligou e que eu pedi que procurasse o seu contador, porque eram informações técnicas e contábeis, da qual eu até sabia, porque eu convivo com contadores, mas, poxa vida, o contador precisa estar próximo do seu cliente, ele precisa ter esse contato ali junto do cliente, ligar para ver se não está precisando, porque eu sempre me preocupo, assim, o cara que não me procura, eu me preocupo com ele. Por que ele não está me procurando? Né? Quem não é procurado aí, amanhã já pode não estar mais ali naquela listinha, né? Então, eu preciso fazer esse contato, eu buscar. Não esperar que o seu cliente venha. Ele pode estar passando o maior perrengue lá, mas ele não sabe nem como falar isso contigo. Então, te aproxima dele, não é? Chega junto, porque hoje, pandemia não é desculpa. A gente pode estar junto aqui, ó, olho no olho, bem pertinho, mesmo estando em locais, em lugares completamente diferentes e distantes, tá bom? Esse era o recadinho que eu tinha para vocês aí, e aí eu fico à disposição de vocês aí para perguntas, né? Vou parar aqui, Gisele. Sim. Agora eu sou toda ouvidos aí, não sei se já tem perguntas. Não, aqui no nosso chat não tem, mas a gente abre para todos aí, que se alguém quiser fazer algum questionamento para a Elaine, quiserem pedir alguma dica também, né?
porque ela se coloca à disposição para nos auxiliar. Com certeza. Nesse tempo agora, Elaine, tu tem percebido, como eu vou dizer, a mudança nos clientes que tu tem intervido, assim, vamos supor, o relacionamento dele com os clientes estava bem caindo e após as mudanças ele deu uma reagida, melhorou, aumentou? Sim, assim, tem alguns que estão ainda com dificuldade, não é? Mas a grande maioria tá já, e eu tive inclusive clientes que superaram, inclusive, a sua meta de faturamento ano passado, né? Por exemplo, com o Marco lá do saneamento, um dos meus maiores clientes aí, ele bateu o faturamento dele antes do final do mês de setembro do ano passado. Então, olha, por quê? Porque o mercado, mesmo em pandemia, reagiu para ele. Então, assim, alguns negócios foram favorecidos. Teve muita gente que abriu novas frentes, né? Muitos. No primeiro momento, assim, diz, olha, eu acho que bateu meio que o pavor em todo mundo, assim, tipo, como? E agora? E agora? Sim. Corro para onde? Mas à medida em que nós fomos aprendendo a trabalhar ali, muitas empresas, por exemplo, eu tenho clientes de comércio que acabaram fechando mesmo a sua unidade física, mas ela passou a fazer um outro trabalho de entrega online e está vendendo aquele dinheiro que ela investia em aluguel e tal, ela acabou comprando uma loja virtual, colocando seus produtos ali dentro e vendendo para outros locais. E sem despesas fixas, né? Sem um empregado, sem várias... Se reinventando, exatamente, na verdade, né? Exatamente. E outras, assim, outras oportunidades também surgiram, né, para muitas pessoas, né? Assim como nós tivemos também, por exemplo, os restaurantes, não é? Que vocês devem ter muitos clientes dessa área, mas a grande maioria foi muito impactado, né? Mesmo podendo fazer lá a teleentrega, eles tiveram também muita concorrência dos informais, não é? Eu tive, por exemplo, uma vizinha aqui do prédio onde eu moro, tem, na verdade, duas aqui, que começaram a fazer refeição na sua casa para poder entregar. E aí concorre diretamente com o restaurante lá, que tem o seu custo maior, porque, afinal de contas, ele está num ponto comercial, ele tem o colaborador, ele tem uma série de regras que ele tem que cumprir, e o camarada ali, na sua subsistência, né, concorrendo diretamente lá com o restaurante, né? É verdade. Fazendo em casa. Enfim, vocês devem ter tido isso. Mas assim, ó, Gisele, o que eu posso dizer? Que 2021 está melhor do que 2020, bem melhor. A minha realidade vista é que a partir de outubro do ano passado, nós tivemos uma melhora ainda aí nos negócios. Mas o que eu quero chamar atenção é desse meu olhar para o contador, não é? Como eu trabalho com estratégia e também com mentoria em gestão, ou seja, muitas vezes eu chego no cliente, dou esse norte para ele e eu interajo muito com vários contadores, né, onde eu tenho clientes, e muitos não estão preparados. Tu faz uma pergunta fora do normal para ele ali, a coisa complica. Então, eu chamo a atenção aqui para essa preocupação dos contadores, para que eles possam olhar além daquilo que eles olhavam normalmente, porque o período agora é um período bem difícil, e onde as empresas estão se reerguendo, não é? Fazendo todo esse esforço para se reerguer, mas a gente ainda nota preocupações, né, que eu tenho aí nesse sentido, né? E o contador, ele é uma peça fundamental para qualquer negócio. Ninguém sobrevive, abre o seu negócio sem ter um apoio de um contador. Quando eu trabalhava para o Sebrae, eu sempre dizia, se tu pagar pouco para o contador, tu vai ter um trabalho, a entrega para ti vai ser pequena também, não é? Então, contrate um contador que tenha um preço justo e que tenha uma entrega para você que venha te auxiliar
no teu negócio, que ele possa sentar contigo e ler e entender lá o teu balancete, né? Que ele possa fazer esse entendimento que o empresário não tem, né? A grande maioria são pessoas que sabem fazer algo e que viram empresário, não é? Então, essa habilidade aí do contador é dele, e ele precisa entregar isso para o seu cliente lá. E eu tenho notado que alguns não entregam, né? Porque as pessoas, elas repensaram tudo, né, design? Nesse momento de pandemia, é só olhar se reinventar, né? Não teve outra forma. É só olhar para nós mesmos. Nós repensamos muita coisa, então os negócios também tiveram que ser repensados, né? E aí continuaremos, né, com algumas dessas condições aí junto conosco, né? Não sairão mais das nossas vidas, né? Mas, à medida do possível, acredito que a gente vai voltar a um certo normal aí novamente, né? Assim que a economia começar a voltar, né, a girar, eu acredito que esses informais comecem a voltar ao mercado de trabalho e tudo vai se aprumando. Muitos não vão emplacar, né? Muitos realmente é uma questão de sobrevivência. E muitos já fizeram o seu negócio, já estão não voltam atrás, né? Não vão voltar atrás. Né? E aí vai ter talvez uma nova reinvenção das coisas aí. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Elaine? Seu Fernando, alguém quer fazer algum comentário? Pergunta não. Vamos fazer um comentário. Iniciamos lá no início, onde ela falou da construção civil e do espaço físico. Concordo plenamente que os espaços físicos vão diminuir hoje. Uhum. Mas, por outro lado, ele vai diminuir a sala comercial. Mas a residência vai aumentar uma sala, porque tem que ter um lugar para ele trabalhar, né? Exato. Então, hoje, se é um escritório de contabilidade tem umas 120 metros quadrados, o meu aqui tem 140, logicamente, amanhã depois ele vai ficar com 100. Mas esses 40 eu tenho que levar para casa se eu trabalhar em casa. Aí eu tenho um cantinho lá no terreno, tem que fazer um puxadinho. Eu acredito nessa condição, sim, nunca mais nós vamos voltar a 100% o que era antes, né? Mas eu digo a verdade, eu não fico trabalhando em casa. Eu não me vejo de bermuda atrás de uma máquina trabalhando. Ouço muita reportagem, os radialistas, jornalistas dizem, estou aqui em casa de camiseta, de chinelinho de dedo, eu pode ficar, mas eu não fico. Não é pela questão do... Posso vir aqui trabalhar em home office dentro do escritório, mas não ficar. Peraí que eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Eu estou trabalhando, então eu estou vestida adequadamente. A mulher, ela é bem diferente. Adequadamente, mesmo estando em casa, né? Ela se produz toda para sair do quarto até a cozinha. Dia de levar o lixo, é minha vez. Vai de camiseta e de pijama, né? Sim! Muito bem. Mas isso que o senhor falou, seu Fernando, é uma realidade, né? O pessoal esse grupo que eu atendo das imobiliárias, que eu atendia, mas que tem contato ainda, eles comentaram o seguinte: imóveis mais retirados das grandes cidades venderam muito e vão continuar vendendo. Os meus clientes que fabricam móveis trabalharam muito móvel, vidro, acrílico, esquadrias. As pessoas começaram a melhorar os seus ambientes para poder ficar em casa, porque elas não tinham um ambiente de escritório nas suas casas. E aí, muitas vezes, se viram... Eu tenho, por exemplo, meu sobrinho, a minha sobrinha e o marido, eles estão os dois dividindo o mesmo ambiente, porque os dois estão em casa trabalhando.
Então, eles montaram um escritório em casa para poder trabalhar em casa, né? E assim, a grande maioria das pessoas que antes trabalhavam num escritório, né? Por exemplo, as imobiliárias mesmo, elas tiveram que mandar as pessoas para casa, trabalhar de casa, sem ter, num primeiro momento, sistema, computador em casa. E aí foi um tal de leva para lá, busca para cá, chama técnico para ver sistema, foi uma loucura. Então, eu tenho 45% do meu pessoal aqui em casa. Exatamente. Então, isso é uma realidade. Aí se mudou, né? Saiu do escritório. Outro lado que para nós contadores está mudando bastante é a questão do trabalho online, né? A redução de documentos. Sim, porque hoje você pode receber tudo escaneado do cliente, escaneado, né? Ou documento mesmo ali gerado online, e deu. Eu, 5 anos atrás, eu tinha uma sala de 50 metros quadrados cheia de arquivo, morto. Hoje não tem 4 metros quadrados meu arquivo. Tudo digitalizado. Eu não mando um papel fora do escritório, e ainda recebo o papel. Mas estamos trabalhando para não receber mais. Mas não sai um papel, sai tudo digitalizado. É a realidade. Então, isso aí. Nós temos que ter esse foco também, né? E isso, outro por isso... assunto... Você falasse foco no ponto certo. Digo, eu foco no cliente. Isso, foco naquilo que interessa, na coisa certa. Eu digo para o meu pessoal aqui, você não atende o teu cliente, você cuida do teu cliente. Exato. Hoje de manhã eu tive uma reunião provocada por mim, um cliente que a gente conquistou ele em setembro, outubro do ano passado. Aí eu pedi na sexta-feira, através da psicóloga dele, eu disse uma reunião. Na segunda, ele me mandou um áudio pedindo se era necessário. Hoje, quando terminou a reunião, ele disse, quando nós vamos ter a próxima? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Essa é a entrega. Porque eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou vendo muita gente... Mesma coisa, alinhou, está alinhando de novo, está querendo voltar, as pessoas ainda têm um certo desespero, muita gente está, e isso também os especialistas dizem, né? Nós vamos ter muito problema, as pessoas vão ter muito problema mental, muita depressão, entendeu? Teve gente que fechou seu negócio, e até não precisava ter fechado, mas por depressão sua, por não estar bem, psicologicamente, emocionalmente, o seu negócio acabou fechando, ele poderia ter sobrevivido, enfim, ter trazido até aqui, mas ele não veio porque ele se viu sozinho, e ele não teve apoio de ninguém chegou junto com ele, e a cobrança de família e de funcionários, e ele se viu desesperado e acabou fechando. Vocês devem ter visto isso também. Por isso, essa minha preocupação de pedir para vocês, pelo que eu estou vendo ao meu redor, nos meus atendimentos, aproximem-se dos seus clientes. Vão até eles, não esperem ser demandados. Vão até lá. Pode ir assim, né? Online, não precisa ir fisicamente. Faz uma ligação, manda um WhatsApp, não é? Conta uma história para ele, liga para perguntar como é que ele está, e aí depois, né? Mas, porque as pessoas estão realmente muito sensíveis, não é? Muito sensíveis, muita gente... Fragilizadas, né? É um momento bastante difícil. Então, o contador, ele pode e deve fazer essa diferença. Esse seu exemplo me deixa muito feliz mesmo, porque é isso que a gente gostaria de ver da grande maioria dos contadores, né? Essa aproximação... Meus 5 maiores clientes, eu não vou na empresa, não vou buscar documento, tudo, acesso ao sistema dele daqui, faço por lá, vou na empresa para visitar o cliente, não para trabalhar. E hoje, como é online, assim, aquele tempo que a gente perdia também se deslocando, pegando o carro, indo até lá, indo mais para lá, indo lá, o trânsito complicado, no online a gente pode fazer, né, rápido, desliga de um, já liga no outro, ganha esse tempo.
se consegue atender mais pessoas, né? Assim, dessa maneira virtual. Então, penso eu que é só se organizar e as coisas, né? E aqui no chat tem, né, espaços compartilhados, tipo Hub, é isso, né? Eu acho que cada vez mais, aqui no assim como está se compartilhando em casa, não é? Vai se compartilhar espaços também. A Rosânia colocou aqui que hoje a realidade é o contador digital, né? E eu vejo já na estrada tem muita placa mas tem algumas placas de escritórios contábeis trabalhando bem essa visão que o seu Fernando falou, né? Que da necessidade de papel, ela não existe mais, então é tudo online mesmo, por isso que eu tenho um cliente, por exemplo, que é aqui em São Leopoldo, que o contador dele está lá em Lajeado. Eu tenho um contador no Ceará. Para ver. Um contador, um cliente no Ceará. Pois então, quem disse que não pode atender? Da mesma forma que os de lá podem vir buscar aqui. Então, por isso é necessária essa adequação, não é? Que nós estejamos aí prontos e entregando mais do que o combinado e sendo uma pessoa agradável, não é? Preocupada com o cliente, ajudando ele, entendendo o negócio dele para poder ajudá-lo na estratégia. Não é? Quanto mais eu entender do negócio dele, da realidade que ele está vivendo, mais eu me torno necessário para ele. Não é? E ele cada vez mais vai pensar em mim e não em me deixar, né? Em me abandonar. Né? E aí, ajudando o negócio dele, eu estou ajudando o meu também, porque eu estou garantindo que amanhã ele está comigo, né? Quem não dá assistência, abre a concorrência. Abre concorrência. Esse ditado é velho, mas vale. Antigo, mas nunca perde o... Não perde, mano. Nunca perde. Muito bem, senhores. Mais alguém quer discutir? O Nazareno disse que quer falar. Não, Nazareno. Não vou te ouvir, não. Nazareno. Está fechado ali o microfone do Nazareno. Vai me ouvir, sim. Olha... então vai lá. Apesar de você ter nos falado um óbvio, que a gente tem que ouvir esse óbvio. Uhum. A gente passa o dia inteiro envolvido com N situações, né? Se não vem alguém que nos diz, tu está fazendo isso, tem que fazer aquilo, a gente passa batido em a maioria dessas situações. Uhum. Isso acontece com todos nós, independente de quem tu está atendendo ou não, seja teu maior cliente ou menor cliente. Isso, e a gente tem que ouvir isso. Por isso que é importante a gente tirar um tempo para pensar, para meditar nessas situações. Quando você fala que a gente tem que, quando você coloca ali que a gente tem que rever nossos conceitos, é isso que a gente tem que fazer. A gente está num processo assim de muito trabalho. Então não sobra o tempo, não sobra o tempo de chegar no cliente, conversar com ele e escutá-lo, que é muito importante. Eu tinha até um tempo atrás de visitar todos. Eu gosto de fazer o processo físico. Eu gosto de ter o contato com o cliente, o olho no olho. Muito bom. Virtual. Aqui a gente está no virtual. Eu não consigo, por exemplo, assim, vejo tua feição ali, mas aquele olhar lá no olho, lá no fundo do teu olho, do que está nos dizendo. Isso é muito importante. Eu gosto disso. Né? E eu procuro fazer com todos os meus clientes isso. Não sei a mensagem que a gente recebe de tudo isso aí, mas isso é importante. E esse óbvio que tu nos fala aqui, que tu nos expõe, tem que servir para alguma coisa, pelo menos para abrir a nossa cabeça. Sabe, Nazareno, tem um outro ditado que diz, né, que o chato, ele sempre é atendido na frente. E todos nós temos um cliente que é mais chatinho, assim, né? Nos incomoda um pouquinho mais. E desse eu estou sempre próximo, e esse está sempre na minha cabeça, eu estou sempre lembrando dele. Por quê? Porque se eu não for, ele vai vir. E aquele outro que eu não lembro faz um tempão? Que eu nunca mais olhei os números dele, porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Então, eu preciso realmente fazer esse meu tema de casa aí, que é olhar, né? Se eu realmente estou entregando tudo que eu podia entregar, se aquele meu cliente lá, se ele não merece uma atençãozinha melhor,
enfim, não é? É bem isso para chamar atenção mesmo, porque o dia a dia não muda, né? Isso é uma introspecção que a gente tem que fazer, né? Nós temos que sentar e pensar, meditar nisso aí. Pode ter gente que nem acredita nisso, né? Uhum. E acha que isso aí, tu tá falando isso aí, mas isso provavelmente nunca vai acontecer. Mas a gente tem que fazer isso. Isso faz parte da nossa natureza. Principalmente agora que mudou tudo. Daquele processo. Nós tínhamos um processo até 19 de março. De lá para cá mudou. Mudou muito isso aí. E a gente tem que evoluir com isso aí. Você falou lá que na nossa comissão de contabilidade, que a gente falou de disrupção, isso vinha acontecendo num processo lentamente. Agora acelerou, e muito. Né? Foi agora pé na porta, né? Bem isso mesmo. E a gente tem que se adequar nisso aí, porque senão a gente vai estar fora do mercado. É isso aí. Que bom, é isso aí mesmo, Nazareno. Bem isso aí mesmo. Eu queria tirar uma foto aqui. Não sei se quem está com a câmera fechada pode abrir. Marcos Lutero, a Márcia, a Jaqueline, Giselaíra, a Cláudia. Gisele pediu para eu tirar uma foto aqui. Eu preciso... Jaqueline, Giselaíra e o Marcos Lutero ainda estão com a câmera fechada. Oi? Esqueci o pente do cabelo, mas tudo bem. Bota uma tiarinha, seu Fernando, sim. Próxima vez. O teu pente é muito bom, Fernando. Prepara o sorriso aí, então. Tirei. Muito bem. Então, Gisele, devolvo para você. Bom. Em nome da Fê Contábil, a gente agradece, Eliane, a tua participação, e a palestra ela vai ser disponibilizada no YouTube, então quem tiver o interesse e quiser rever algum slide, alguma coisa, tá lá no YouTube. A gente agradece pelo excelente conteúdo, pelo nosso bate-papo, por você compartilhar com a gente um pouco do teu conhecimento, da tua experiência, para que, mesmo como foi dito, o óbvio, mas é o óbvio visto de outra forma, né? O óbvio falado com outras palavras, que então acaba com que a gente aprenda mais e entenda melhor, né? Então, se você quiser fazer algumas considerações finais, posso te dar um minutinho. Um minutinho. Eu só quero agradecer, né, a Fê Contábil aí pelo convite, me colocar à disposição de vocês, não é? Desejar um feliz Dia do Contador para todos vocês aí que estão conosco e os que vão ouvir depois, não é? E dizer que, né, nós vamos retomar, sim, os negócios com algumas mudanças, mas a vida continua, não é? E continuemos aí com o nosso entusiasmo, levando o nosso entusiasmo aos nossos clientes, né? Dando força ali para que ele siga firme, e todos nós nos encontraremos lá na frente, não é? E poderemos, como o Nazareno disse ali, retornar aos nossos encontros e nos abraçarmos, né? Porque hoje o cumprimento é no soquinho ou é na cutucada aqui do cotovelo, né? Então, que nós consigamos aí levar essa nossa alegria, esse nosso conhecimento para o nosso cliente lá, entusiasmando eles também e garantindo que vamos chegar todos juntos, sãos e salvos lá na frente, tá bom? Um grande abraço para vocês e muito obrigada. Obrigada a nós que agradecemos. Passo agora para o nosso presidente Fernando. Suas considerações finais? Muito bem. Excelente palestra. Obrigado, Elaine. Muito bom. E vamos ter que repetir esse bate-papo muitas vezes, porque nós precisamos, como falou o Nazareno, trabalhamos o dia todo de cabeça baixa, não lembramos de afiar o nosso machado. Uhum. Alguém conhece a fábula?
de 2 lenhadores, Sim. o senhor de idade e o mocinho, Aham. quem consegue derrubar mais madeira, aquele que afia o machado, né? Então, Exatamente. senhores, obrigado a todos, obrigado à participação de todos, e vamos convidar nossos colegas contadores para as próximas, que a FEContábil promete mais palestras, mais debate. Nós precisamos disso. Nós temos agora programado para o mês de maio, né, seu Fernando, uma palestra com uma psicóloga. Uma que a gente está programando, a gente está agendando a data certinho, né? As rotinas diárias a gente estuda. E acredito que essas palestras de fim de dia, com 1 hora, ela tem que ser discutida exatamente esses assuntos, além dos números. Exato. Muito obrigado a todos e um feliz Dia do Contabilista no dia 25. Comemorem o dia de vocês no Grande domingo. abraço. Um abraço virtual para todos. Muito obrigada. Eu sei, Nazarena, eu fiquei cuidando. Você foi 3 vezes atrás de você naquela geladeira lá, deve ter umas várias. Já não é de Caxias, é de Bento. De Caxias, estou na aguinha aqui. É o copo escuro. É café. Não, suco de uva. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigada.